Cadastrando uma nova chapa. Agora, vamos a materiais. Vamos cadastrar um novo material para ver como funciona desde o começo. Como você está vendo, o programa já sugere um código. Se você prefere um outro número para sua chapa, é só trocar. Mas, no caso, vamos aceitar esta sugestão. Então, é só dar OK. Agora damos um nome para a nossa chapa, que pode ser de qualquer material: vidro, acrílico, madeira, aço ou isopor, qualquer coisa. Vamos colocar, por exemplo, MDF 15mm. Por enquanto, vamos deixar de lado os outros dois campos, que não são obrigatórios. Depois voltaremos a eles. Vamos agora a esta aba para definir as propriedades físicas deste material. Como você vê, é só abrir e um alerta fica piscando para avisar que, se você tiver dúvidas, em qualquer item há um botão ao lado com a explicação. Por exemplo, neste primeiro item, espessura de serra utilizada para o corte. Se mesmo com a ilustração você não entender, é só apertar este botão de informações que está ao lado. E aqui está: informe a espessura da serra para que a perda de material devido ao corte seja considerada. Há materiais cujo valor é zero, como por exemplo, o vidro. Esclarecido isso, clicamos novamente no botão de informações para fechar a mensagem. E como o nosso material é cortado com serra, vamos colocar aqui uma espessura para ela, por exemplo, 4mm. O item abaixo é para a configuração de uma dimensão mínima para a sobra. Se deixarmos zero, é possível que aconteça alguma sobra tão pequena que seja menor que a espessura da serra. Se essa sobra for ao lado, a serra terá de passar parcialmente fora da chapa. E se essa sobra for interna, entre duas peças, então a serra nem poderá passar. Mapas de corte com sobras tão pequenas são raros, mas isso pode acontecer. Mesmo para quem corta vidro, em que não há espessura de serra, uma sobra muito estreita pode dificultar o destaque. O ideal é deixar uma sobra pelo menos com o tamanho da espessura da serra, mas alguns usuários preferem experimentar deixar zerado, para tentar o melhor aproveitamento possível. No nosso exemplo, vamos deixar a mesma espessura da serra. E agora chegamos à parte de configuração dos retalhos. Retalho, para o corte certo, é a sobra aproveitável. Ela é representada no plano de corte pela cor amarela. E sobra é a perda, que é representada pela cor azul. Aqui vamos indicar para o programa qual é o tamanho mínimo aproveitável para nós. Por exemplo, 20 por 20 centímetros. Como o programa só trabalha com milímetros, digitamos 200 e 200. Isso quer dizer que, menor que isso, corte certo vai entender que é perda. Se você preferir, pode também optar por usar uma área mínima em metros quadrados, em vez de altura e largura. O próximo item, margem de segurança para a chapa, é útil para quem precisa esquadrejar a chapa antes. Ou então para limpar bordas que podem ter sido danificadas no transporte. Mas vamos deixar todos os lados zerados. Agora, vamos ao primeiro item do outro lado, que pode ser muito importante para quem vai cortar um madeirado, por exemplo, e quer manter o sentido dos veios nas peças, ou mesmo em outros materiais, como o vidro canelado, para evitar que em algumas peças as canelas fiquem na posição horizontal e em outras na vertical. O que vamos fazer aqui é impedir que a chapa seja girada no momento do cálculo. Então, rotação permitida? Não. O penúltimo item das propriedades físicas do material só será utilizado se você quiser que o programa corte as peças um pouco maior que o tamanho digitado, para compensar o desgaste da lixa, por exemplo. Ou então, para cortar um pouco menor, se for aplicada na borda das peças uma fita ou algum complemento que aumentará o seu tamanho. Aí é só digitar um valor negativo ou positivo, mas vamos deixar zerado, como está. E o último item é exclusivo para quem trabalha com algum tipo de material cortado com guilhotina. Se a chapa tiver um dos lados maior que a entrada da guilhotina, o programa fará sempre o primeiro corte para ser cortado pelo lado menor da chapa. No geral, como você está vendo, os desenhos ajudam a refrescar a memória. Mas se houver dúvidas sobre algum item, é só apertar o botão de informação. Isso feito, damos OK para fechar a janela e em seguida clicamos em Chapas para digitar o nosso estoque desse material. Vamos colocar na primeira coluna uma quantidade qualquer, digamos 100 chapas. Dou Enter
para mudar de coluna e vamos colocar na largura 2.750 mm e na altura 1.830 mm. Lembre-se que o corte certo usa sempre os milímetros como padrão. E na descrição vamos escrever chapa padrão. Se tiver alguma outra chapa do mesmo material, mas com dimensões diferentes, é só dar Enter para abrir uma nova linha. E fim, este trabalho você só vai ter uma vez para cada material. Depois de cadastrá-lo, dificilmente você precisará modificar alguma coisa, a não ser a quantidade.